Capítulo 10. Os homens foram dispersos aos 4 cantos da terra. E Peleg, filho de Eber, morreu naqueles dias, no ano 48º da vida de Abrão, filho de Tera, e todos os dias de Peleg foram 239 anos. E quando o Senhor espalhou os filhos dos homens por conta de seu pecado na torre, eis que se estenderam em muitas divisões, e todos os filhos dos homens foram dispersos nos 4 cantos da terra. E todas as famílias tornaram-se cada uma, segundo a sua língua, a sua terra, ou a sua cidade. E os filhos dos homens edificavam muitas cidades de acordo com as suas famílias, em todos os lugares para onde foram, pois por toda a terra o Senhor os espalhou. E alguns deles construíram cidades em lugares de onde foram mais tarde extirpados, e eles as chamaram pelos seus próprios nomes, ou pelos nomes de seus filhos, ou pelas suas histórias particulares. E os filhos de Jafé, filho de Noé, foram e construíram cidades nos lugares onde eles se espalharam, e chamaram a todas as suas cidades pelos seus nomes. E os filhos de Jafé foram divididos sobre a face da terra, em muitas divisões e línguas. E estes são os filhos de Jafé segundo as suas famílias: Gomer, Magog, Medai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Estes são os filhos de Jafé de acordo com as suas gerações. E os filhos de Gomer, de acordo com as suas cidades, foram os Francum, que habitam na terra de França, pelo rio França, pelo rio Sená. E os filhos de Repat, são os Bartonim, que habitam na terra do Bartônia, pelo rio Ledá, que corre suas águas para o grande mar Gion, isto é, Oceanos. E os filhos de Tugarma, são 10 famílias, e estes são seus nomes: Buzar, Parzunac, Balgar, Elicanum, Rogbibe, Tarqui, Oferta, Zebuk, Ongal e Tilmas. Eles se propagaram e descansam no norte, e construíram cidades. E chamaram as cidades pelos seus nomes. Eles são os que vivem junto aos rios Itla e Italac, até este dia. Mas as famílias de Engoli, Balgar e Parzunac habitaram junto do grande rio do Bnei, e os nomes das suas cidades são também de acordo com os seus próprios nomes. E os filhos de Javã são os Javanim, que habitam na terra do Maquedônia, e os filhos de Medaiare são os Orelum, que habitam na terra do Cursum, e os filhos de Tubal, que habitam na terra do Tuscaná, junto do rio Paxiá. E os filhos de Meseque são os Shibashani, e os filhos de Tiras são os Roshashi, Cushani e Ongulis. E eles construíram cidades, e as cidades estão situadas junto do mar Jabus, pelo rio Cura, que se esvazia no rio Tragã. E os filhos de Elisa são os Amanim, e eles também foram, e construíram cidades. Essas são as cidades situadas entre as montanhas de Jó e Shibátimo, e deles saíram os Lombardi, que habitam as montanhas opostas às de Jó e Shibátimo. E eles conquistaram a terra de Italia, e lá permaneceram até este dia. E os filhos de Quitim são os Romim, que habitam no vale de Canópia, pelo rio Tibreu. E os filhos de Dudonim, são aqueles que habitam nas cidades do mar Gion, na terra de Bórtina. Estas são as famílias dos filhos de Jafé de acordo com as suas cidades e idiomas, quando elas foram dispersas depois da torre, e chamaram suas cidades após seus nomes. E estes são os nomes de todas as suas cidades de acordo com as suas famílias, que construíram naqueles dias após a torre. E os filhos de Cão foram Cuxi, Mitzraim, Puti e Canaã, de acordo com a sua geração e cidades. Todos estes foram e construíram cidades, assim que eles encontraram lugares ajustados para eles. E eles chamaram suas cidades após os nomes de seus pais: Cuxi, Mitzraim, Puti e Canaã. E os filhos de Mitzraim são os Ludim, Anamim, Leabim, Naptuxim, Patruzins, Casluxim e Capturim, 7 famílias. Todos estes habitam junto do rio Sior, que é o ribeiro do Egito, e construíram cidades, e as chamaram pelos seus próprios nomes. E os filhos de Patros e Casloxe casaram juntos, e passaram diante deles os filisteus, os Ezatim e os Gerarim, os Gitim e os Ecronim. Em todas as 5 famílias, estes também construíram cidades, e chamaram suas cidades após os nomes de seus pais até este dia. E os filhos de Canaã também construíram cidades, e chamaram suas cidades após seus nomes, 11 cidades, e outras sem número. E 4 homens da família de Ão foram para a terra da planície. Estes são os nomes dos 4 homens: Sodoma, Gomorra,
Admá e Zeboim. E estes homens construíram 4 cidades na terra da planície, com os seus nomes próprios. E eles e seus filhos e todos os que lhes pertenciam, moravam nessas cidades. E eles foram frutíferos e multiplicam-se muito, e viviam tranquilamente. E Seir, o filho de Ur, filho de Evi, filho de Canaã, foi e encontrou um vale oposto para o monte Parã, e ele construiu uma cidade lá. E ele e seus 7 filhos e sua família habitaram lá. E ele chamou a cidade que ele construiu de Seir, de acordo com o seu nome, que é a terra de Seir até este dia. Estas são as famílias dos filhos de Cão, segundo as suas línguas e cidades, quando eles foram espalhados para seus países após a torre. E alguns dos filhos de Sem, filho de Noé, pai de todos os filhos de Eber, também foram e construíram cidades nos lugares em que foram lançados, e eles chamaram suas cidades após seus nomes. E os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã, e construíram cidades, e chamou os nomes de todas as suas cidades segundo seus nomes. E Ashur, filho de Sem, e sua descendência, saíram de sua casa nessa época, em grande número de vidas, e foram para uma terra distante que eles encontraram, e eles se instalaram num vale muito extenso, na terra para onde eles foram, e construíram 4 cidades, e eles as chamaram pelos seus próprios nomes e ocorrências. E estes são os nomes das cidades que os filhos de Ashur construíram: Nínive, Resen, Calache e Rehoboter. E os filhos de Ashur habitam ali até hoje. E os filhos de Aram também foram, e construíram uma cidade, e lhes deram o nome de Uz, cidade após seu irmão mais velho, e eles habitam nela, que é a terra de Uz até este dia. E no 2º ano após a torre, um homem da casa de Ashur, cujo nome era Bela, veio à terra de Nínive com a sua família, procurando onde pudessem encontrar um lugar para peregrinar, e chegando diante das cidades da planície de Sodoma, eles habitaram lá. E o homem levantou-se, e construiu ali uma pequena cidade, e chamou seu nome Bela, segundo o seu nome, que é a terra de Zoar até este dia. E estas são as famílias dos filhos de Shem, conforme a sua língua e as cidades, depois que eles estavam espalhados sobre a terra, depois da torre. E todo o reino, cidade, filhos, e famílias dos filhos de Noé, construíram muitas cidades para si, e depois disto. E eles estabeleceram governos em todas as suas cidades, de forma a serem regulamentadas por suas ordens, assim como todas as famílias dos filhos de Noé, para sempre.